Boa tarde a todos. Vamos dar início então a mais uma sessão conjunta do Hospital Paracardíaco com o Hospital Samaritano Paulista. Baruzzi, amigo de São Paulo aí, uma boa tarde a todos. Antes de darmos então início propriamente à sessão, eu queria fazer alguns comunicados a respeito da agenda científica. Essa semana nós já abrimos a semana na segunda-feira com uma sessão de cuidados paliativos. É uma sessão coordenada pelo Dr. Felipe Guzman, e o tema foi linfoma terminal em um paciente jovem, desafios e oportunidades. Nesta quarta-feira, hoje, de 18 às 19h30, nós teremos um tema na sessão de pílulas em cardiorreumatologia. O tema será o intrigante paradoxo da inflamação associada ao câncer, um debate multidisciplinar. Nós vamos ter alguns convidados. A apresentadora vai ser a doutora Vivian Rothman, que já teve a oportunidade de estar aqui conosco numa sessão bastante recente, e essa é uma sessão coordenada pela professora Mirelle, pelo Alexandre e pelo Evandro, e então hoje de 6 às 7h30 aqui nesse auditório. Na próxima sexta-feira, a sessão de nutrição e comportamento, que acontece de 7h30 às 9h, o tema vai ser por que é tão difícil emagrecer. Acho que é um tema de interesse de alguns de nós, me incluo aqui. É uma sessão que tem a coordenação do Cláudio Domênico, da Natália Teles, da Jaqueline e da Luciana Lima. E a palestrante vai ser a Cristiana Caldas, que é uma psicóloga, e nós vamos ter ainda o Felipe Dias como convidado, que é um psiquiatra. E na sexta-feira também, de meio-dia até 1h30, o tema é sobre a coordenação da cardio-oncologia, e o tema vai ser massa mediastinal a esclarecer. A gente vai ter uma semana muito rica, mas eu também já queria deixar pré-anunciado, ainda é um pouco distante, mas já para nos prepararmos do ponto de vista de agenda, o workshop de insuficiência cardíaca, que já é um clássico na cidade do Rio de Janeiro, vai acontecer no dia 19 de junho, no Otton Palace. É um evento que tem a coordenação do Marcelo Monteiro e o suporte do hospital. É um evento que já é um sucesso. E, finalmente, na próxima quarta-feira, eu já quero deixar anunciado, é um tema que vem cada vez mais sendo discutido, que é a injúria miocárdica depois de uma cirurgia não cardíaca ou uma epidemia oculta. Eu acho que em tempos de troponina de alta sensibilidade, eu acho que esse é um tema bastante interessante para a gente discutir. Bom, a sessão de hoje é uma sessão que tem como coordenador a unidade de terapia intensiva. Então, de antemão, eu já queria agradecer a coordenação da terapia intensiva, em nome do Rubens, Felipe Sadia. Queria agradecer ao Saulo também, que é quem vai fazer essa apresentação. E o tema vai ser sobre pé diabético. E aqui a gente estava até comentando aqui um pouquinho antes da sessão, quando chegou o tema, o Saulo me telefonou e falou: olha, o tema vai ser pé diabético. Falei, tá bom, desliguei o telefone e pensei assim, gente, a sessão da terapia intensiva pé diabético tem que ter pelo menos alguma coisinha depois, porque senão fica... Aí definimos pé diabéticos um risco sistêmico, que eu não sei nem qual é o caso, mas imagino que a partir do pé diabético a gente tenha todo um enredo para poder contar desse caso clínico que vai ser apresentado. Então eu queria já de antemão agradecer e pedir ao Felipe para poder ocupar aqui o seu lugar, fazer a apresentação dos demais debatedores. Saulo, por favor, se você puder colocar aqui, Antônio, para já poder fazer aqui a conexão, para a gente não atrasar mais. Então, vamos em frente. Esse é um caso interessante que realmente transcende o pé diabético. Vamos lá, Saulo, a gente começa e vai quebrando aí para discutir. Obrigado pelo convite, pela sessão. Começar apresentando um caso clínico, realmente um pé diabético. Foi um paciente de 54 anos, masculino, que vem para o hospital no dia 18 de janeiro, ele vem trazido de ambulância, ele vem da entrada pela emergência. Era um paciente renal crônico, dialisava por uma fístula no membro superior esquerdo, não era muito aderente à diálise, diabético, e a queixa dele era que há uma semana tinha uma dor intensa no membro inferior esquerdo.
dor, incapacidade. Era um doente hipertenso, diabético, insulino dependente, é obeso, tem um MC em torno de 36, tem uma doença renal crônica em hemodiálise 3 vezes por semana por uma fístula no braço esquerdo, tem hipotiroidismo e tem doença arterial oclusiva periférica. Não tinha história de tabagismo, não tinha história de etilismo, era sedentário. O doente chegou na emergência acordado, um pouco hipertenso, 37,1 de temperatura, confortável era o ambiente, aparelho cardiovascular nada demais, e a perna dele, no pé esquerdo, tinha um mal perfurante plantar, no pé esquerdo com sinais de infecção. Esse é o laboratório de admissão, 7,4 de hemoglobina, 19 mil leucócitos, com desvios até formas jovens, parâmetros estáticos da coagulação normal, bastante hiperglicêmico, 247 de glicemia, uma ureia de 235 e uma creatinina de 8, ele estava sem dialisar há alguns dias, fósforo mais alto, uma gasometria arterial com lactato normal. O pessoal acho que chegou a ligar para a Juliana, para a Dominique lá, eles escolheram hemoculturas, começaram a Valox e pediram internação lá no CTI. Boa tarde, queria agradecer muito o convite de estar aqui na sessão com vocês. É sempre muito bom trabalhar junto com a equipe do CTI e agradecer também a presença do pessoal daqui e de São Paulo. Então, é um caso de um paciente com diabetes de longa data, com uma aderência crônica ao tratamento, apesar da gente não ter ali nessa admissão uma hemoglobina glicada dele, pelo histórico dele, dá para perceber que ele já tem as comorbidades consideradas de doenças crônicas por má controle crônico da glicemia. E isso é fator de risco também para ter alteração de membros inferiores e ter lesões de membros inferiores infectadas, né? E ele se apresenta com uma hiperglicemia, que pode ser tanto uma hiperglicemia de estresse ou já vir cronicamente com essa glicemia mais elevada, que é o que é mais provável diante do caso dele. Já usando insulina há muito tempo, provavelmente com retinopatia também, nefropatia e insuficiência vascular e lesão infectada em membro inferior, que ela já era uma lesão que provavelmente já estava há algum tempo, mas que tem uma evolução muito rápida em quem tem essas comorbidades todas. Um paciente com diabetes tem essas comorbidades todas e glicemia mal controlada. Quando eu conversei com o pai dele, já com algum tempo de terapia intensiva, ele vinha há 4 anos, sem aderência, tentando tratar o pé diabético. Isso é comum, fica crônico e chega um momento que a infecção entra. Só um pé diabético. Em relação à etiologia, geralmente o pé diabético é polimicrobiano, né? Os germes mais comuns são estáfilo e estrepto, né? Mas a gente também vê gram-negativo, principalmente no paciente diabético. A gente, no caso, começou o Avalox exatamente, que tem uma boa cobertura para estáfilo e estrepto, pega também gram-negativo, e teria cobertura para o Camarza. Ele não estava instável. Se ele tivesse instável clinicamente, a gente teria indicação de fazer cobertura para o Marza com glicopeptídeo, ou adaptomicina ou linezolida. Mas como ele estava estável e não tinha uso prévio de antimicrobiano, a gente optou em fazer o Avalox. Bom, boa tarde a todos, colegas do Hospital Procardíaco, Felipe, grandes amigos do Hospital Samaritano Paulista, irmão Baruzzi, meus fraternos abraços. Na realidade, o que mais me chamou a atenção nessa introdução que o Saulo fez ao caso, e provavelmente nós vamos ter aí muito que ser discutido, é que a despeito da má adesão a tudo, né, e uma negligência imensa com a sua própria saúde, um homem de apenas 54 anos de idade, chamou-me a atenção num quadro de sepse grave, 19 mil leucócitos, desvio até meta, todo um contexto metabólico marcadamente alterado, valores de creatinina para um paciente dialisando fora de controle efetivo. O que mais me chamou a atenção foi a inexistência de acidose metabólica e inexistência de hiperlactatemia. Isso é um dado que me surpreendeu. Quando o César chamou a atenção, o lactato está bom, ou seja, em princípio, a perfusão tecidual e celular estaria algo preservada, mas nem acidose metabólica. Isso realmente me chamou muito a atenção. Mostrando que esse caso deve ter algumas particularidades que nós ainda não conhecemos. Só para grifar algo que me surpreendeu.
CTI, ele estava hipertenso, hiperglicêmico, notadamente com uma disfunção renal, uma insuficiência renal não compensada e nenhuma disfunção pulmonar. Virgem foi como ele chegou, mexendo ali no início. Não. Aqui eram as lesões do pé. No início teve um delay porque tinha talvez uma equipe clínica acompanhando, ia chamar um vascular de fora, enfim, depois que a gente acionou o Carlos. Quando a gente viu as feridas, a gente ficou muito preocupado, assim, bastante grave. O Fábio, junto com o pessoal lá, a equipe de enfermagem lá, eles começaram já o tratamento das feridas. Estava com uma série de cuidados ali que eles foram trocando lá, informação com toda a equipe de enfermagem. Não tinha osteomielite associada, não, regional? Osteomielite? Tinha mais do que isso. Então tinha um mal perfurante plantar, notadamente com uma infecção cutânea, um pé diabético, uma doença renal crônica em diálise, doente estável hemodinamicamente. A gente ficou preocupado quando viu as feridas, assim, muita repercussão. A gente associou a daptomicina, ligou para a Juliana e rediscutiu o esquema, colocamos a Valox com a daptomicina. Estava muito hiperglicêmico, a gente inicialmente começou a insulina venosa, mas já reconciliou a insulina Lantus. Estava hipertenso, com antihipertensivo oral. Depois que organizamos a casa lá, chamamos o Carlos para avaliar, dialisando e fizemos exames de imagem. Esse paciente, boa tarde a todos, agradeço a oportunidade. Pessoal de São Paulo também, cumprimentos. Esse é um paciente clássico do serviço público, né? O paciente com isquemia de perna, de membro inferior, hoje praticamente 40% desses pacientes que internam nos hospitais públicos são diabéticos. Esse paciente é um paciente grave, muito complexo, e que chama atenção o fato de não dar uma atenção à sua saúde, que é uma característica não do serviço privado, e sim do serviço público. Nós, como cirurgiões vasculares, quando somos chamados, nós temos duas preocupações. Uma é a infecção e a outra é a isquemia. Um paciente diabético, toda vez que nós fazemos uma avaliação, a nossa proposta é extirpar o que tem necrose, o que tem infecção, porque nós sabemos do seu comprometimento sistêmico. Nesse paciente específico, ele tinha um pulso poplíteo, não tinha pulso distal por uma questão de avaliação. Logicamente, quando fomos chamados, falamos com o Saulo, temos que levar para o centro cirúrgico, fazer uma análise e possivelmente fazer um desbridamento daquilo que tem necrose. Não sei se eu já caminho a mais ou você quer caminhar. A gente vai passar nas imagens. Isso. Então, o nosso papel do cirurgião vascular nessa análise é estabelecer se tem infecção, se tem isquemia associada ou se são os dois componentes. Esse é o nosso papel inicial e tentar extirpar aquilo que tem necrose. Os exames de imagem, fez um ecocardiograma, função normal, válvulas normais, veia cava normal, uma sobrecarga atrial esquerda. Um Doppler venoso de membros inferiores, tinha uma na perna esquerda, que é a lesão da perna, de uma trombose extensa da veia safena parva, mas o trombo com aspecto antigo. Um Doppler arterial, assim, com uma doença arterial oclusiva, um fluxo bifásico ali no membro inferior esquerdo, com uma velocidade sistólica de pico aumentado, desde a artéria femoral comum, caracterizando uma doença arterial ali nesse membro inferior esquerdo. E aí, isso foi no domingo, que ele chegou, sábado, domingo, na segunda-feira já apita os frascos de hemocultura, 4 hemoculturas positivas para Streptococcus agalacti. Um antibiograma saiu logo na sequência, 2 dias depois, mostrando mesmo um Streptococcus multissensível. A gente, depois de uma conversa, a gente optou por trocar esse esquema antimicrobiano para ceftriaxone com clindamicina, depois de discutir com a Juliana ali, e marcamos depois de conversar com o Carlos, marcamos a abordagem da cirurgia vascular. Isso era o que a gente visualizou no centro cirúrgico. Vocês não tinham nenhum exame por imagem aí da região antes? Tem. Antes? Tem. Antes com osteomielite também. A gente fez nesse ínter, assim, porque ia se alongar muito, mas tinha uma ressonância com osteomielite
e com, enfim, um pé totalmente desarticulado. Ou você deixou para relatar depois por estratégia de relato? Sim, só para ficar mais... Tá vendo? Só esperto, hein? Você quer comentar sobre isso? Sim, eu vou comentar. Na verdade, nós levamos o paciente na sala, naquela imagem anterior. Se constatou que era um pé inviável, do ponto de vista funcional, e em função do grave quadro isquêmico, é recomendada a amputação. Como não havia sido conversado isso previamente com a família, com os seus responsáveis, fizemos só um curativo, trouxemos o paciente para o CTI e ficou combinado de, vamos dizer assim, rearrumar a casa para poder estar conduzindo o procedimento de amputação. Esse procedimento que os senhores estão vendo é o procedimento em que nós tentamos inicialmente fazer uma amputação abaixo do joelho. A loja anterior era pérvia, sem sinais de infecção, mas a face posterior, o compartimento posterior que a perna tem, na hora que nós fizemos a ressecção óssea da tíbia e da fíbula, você observa a drenagem de uma coleção purulenta. Desta forma, não é viável você fazer o coxim que permite você preservar o joelho, ao qual é tão importante na recuperação desses pacientes, principalmente jovens. Desta forma, nós estamos autorizados a uma amputação mais alta. Foi assim que nós procedemos com a ressecção, uma amputação a nível do terço distal de coxa, para que nós pudéssemos, então, ter um resultado clínico e, logicamente, funcional melhor. E aí todo mundo achava que estava resolvido, né? E aí, isso foi o Felipe estava no final de semana, foi num sábado. Sábado de tarde. O Felipe estava na rotina. Amputou e aí a gente resolveu o problema, né? Agora vai tomar antibiótico e vai melhorar. Quais foram os problemas no pós-operatório imediato dele? Ele tinha muita dor, tinha síndrome do membro fantasma. A gente optou por uma abordagem, uma analgesia com uma abordagem multimodal. A gente inicialmente fez novalgina, morfina e dexmedetomidina e começou de forma paulatina, escalonada, duloxetina, desconfigurou, duloxetina, gabapentina e pregabalina. Tá, 2 gabapentinas ali. Isso de forma escalonada. A gente começou inicialmente pregabalina, mas ele ficou muito sonolento. Então a gente começou com doses menores para tentar controlar a dor e a síndrome do membro fantasma dele. E, a despeito disso, no 6º dia de pós-operatório, ele tinha operado no sábado, isso era uma sexta-feira, ele ainda mantinha os marcadores elevados, assim, a PCR cronicamente alta, uma PCR na casa dos 30, mantendo uma anemia sempre em torno de 7 hemoglobina, precisou de algumas hemotransfusões, sempre mantendo uma plaquetopenia. A gente dosou uma IgM dele, IgM alta, 149 de IgM, procalcitonina ficava na casa de 1, 1,5, e chamou a atenção que na de quinta-feira à noite para sexta ele nunca tinha feito delírio desde o início da internação, ele fez um delírio misto. A gente tinha culturas de controle, todas as culturas negativas, e aí nesse dia conversamos com o Felipe e a nossa opção foi tomografia dele completa, crânio, tórax, abdômen pélvico e membros inferiores, repetir um ecocardiograma. Chamava atenção nessa hora, nesse dia que era uma sexta, assim, a despeito disso, assim, o coto ali estava limpo, não tinha nenhum sinal de infecção, o exame físico dele normal, um delírio e confortável em ar ambiente, estável hemodinamicamente. Nada de exame físico dele. E quando a gente tomografa, a gente se surpreende com um abscesso, um foco de gás ali. Tá sem a... Aqui está o gás e é o infiltrado na parede. Na toda a região anterior ali do mediastino. Parede com invasão para mediastino anterior e pleura. Não tinha nada, assim, o exame físico dele normal. Nenhum sinal flogístico, Nada. dor, Nada. aumento do volume, Nem nada? dor ele tinha. Nada. Isso é impressionante. Nada. A queixa zero.
fazer um comentário a respeito, que eu não tinha falado no início, para a gente continuar aqui a respeito da sensação de dor dele, né? Ele já tem, paciente com diabetes, é muito comum que quando ele desenvolve neuropatia diabética, ele perca a sensibilidade dolorosa e por conta disso ele fez toda essa extensão sem que ele não tivesse sentido dor. E isso também a gente pensa muito nos membros inferiores mesmo. Quando já está numa fase avançada, a neuropatia ela passa a ser até de uma certa forma sistêmica. E é comum nesses quadros também terem a questão da dor fantasma. Aí, além de tudo, ele ainda estava fazendo um tratamento com vários medicamentos. Então, ele era a parte clínica era muito difícil. Tanto o exame clínico quanto sintomas. Era meio mascarado, exatamente, né? Então, a gente tinha uma coleção na parte do mediastino anterior, acometendo ali na região da clavícula, primeira costela e na junção ali com o externo. E um eco. Agora já é. Eu perguntei antes se tinha anaeróbio na jogada por causa do gás ali. Não tinha. Na verdade... Não que a gente não identificou. Que a gente tenha isolado. Ele Não detectado. Ele, na verdade, estava com esquema com ceftriaxona e clindamicina, que, na verdade, já estava com cobertura para anaeróbio, mas a clinda entrou até por uma questão de infecção por estrepto, síndrome do choque tóxico, a gente fez associado. Mas ele estava com cobertura de anaeróbio também. Anaeróbio já é difícil de crescer em cultura. Pode não ter crescido por conta disso, mas a gente não acredita. A gente acha que era tudo do estrepto mesmo. E as tomografias foram na sexta, esse é a cardiograma. Uma vegetação ali, uma endocardite de válvula tricúspide. A gente podia ouvir o pessoal de São Paulo agora. Né? Baruzzi, você está nos ouvindo? Boa tarde a todos, sempre um prazer, uma honra. Estamos todos perplexos, um paciente diabético, uma evolução absolutamente dramática, já amputou a perna, outros focos de infecção presentes, talvez até o foco da perna poderia ser um foco emboligênico da própria clavícula, tem endocardite, ou seja, um paciente absolutamente, vamos dizer assim, descuidado consigo mesmo. E essa é a história natural da doença, não dessa monta, quer dizer, realmente é um caso de exceção, é uma situação em extremis, muito grave. Nós estamos aqui perplexos como que isso acontece ainda com os recursos da medicina e médicos nos dias de hoje. Mas estamos vendo aí mais um caso que infelizmente a doença correu solto, né? Então agora a situação é muito grave, essa coleção em pleura, ombro direito, endocardite, antibiótico de largo espectro, mas qualquer manipulação desse paciente tem que ser muito bem pesada, porque a gente pode acabar de descompensar e o paciente às vezes nem resistir a uma intervenção, um debridamento, outro, né? Então, é um caso muito delicado. Eu realmente, é um momento que estamos todos preocupados. É um caso infeliz, realmente uma evolução absolutamente dramática, né? Além de vários pontos de embolização e outro foco ainda, sempre estreptococo sendo isolado, é a questão da endocardite, né? O que fazer com essa endocardite? Face a essa endocardite tricúspide, o paciente tinha histórico de adição química? Não tinha. Exatamente esse contexto que o Alfredo muito bem levantou é muito relevante, mas ainda tem um detalhe: o paciente faz hemodiafiltração 3 vezes por semana. Então esse é um dado importante. Ele está em programa de diálise. Agora, o que é caprichoso é que essa vegetação muito grande em plano tricuspídeo não seria tão comum no streptococcus. A Juliana pode absolutamente me corrigir, porque me parece uma vegetação, não estou querendo chamar a atenção para um segundo diagnóstico, que possa não ser estreptocócica, possa ser, eventualmente, estafilocócica. Esse grau de proeminência, esse grau de mobilização, já ouvi a perspectiva de fungo associado, esse grau de mobilização, esse tamanho, e em coração direito. Isso afastaria a perspectiva de um foco emboligênico cardíaco, porque nós estamos falando em câmaras direitas e estamos discutindo aspectos sistêmicos, ou seja, pé,
tórax anterior envolvendo plano ósseo e mediastínico. Eu não estou querendo associar as coisas, mas um paciente com esta pleiade de comorbidades e, sobretudo, com essa dramática infecção, ele pode ter mais do que uma bactéria efetivamente presente dentro desse contexto sistêmico, como a própria sessão clínica muito bem chamou a atenção. Só para chamar a atenção sobre esses dois aspectos. Eu acho que essa vegetação é antiga, ela não é nova. Segundo, deve ser uma bactéria que não é tão agressiva. Porque vocês próprios não detectaram, nem a gente viu, nenhuma repercussão ainda dessa endocardite. Pro lado do coração, a gente vê uma insuficiência tricúspide de monta, que é o que eu esperaria para uma bactéria mais agressiva. Num paciente, a gente tem que lembrar o seguinte, esse é um paciente imunodeprimido, cronicamente. Então, na verdade, nesse momento, é óbvio, né, a gente tem que ver qual vai ser o melhor esquema terapêutico antibiótico para ele, mas nesse momento eu acho que não tem muito o que pensar, não. Aí é tentar tratar com antibiótico e ver que caminho que isso vai seguir. Então, é uma pegadinha, porque o Streptococcus agalacti, ele tem um comportamento extremamente agressivo. Ele se comporta como uma endocardite estafilocócica, ou até pior. Na verdade, as taxas de mortalidade, se você for ver, são piores do que por estafilococcus resistente à oxacilina. Então, essa seria a pegadinha. E, exatamente, a característica do Streptococcus agalacti são vegetações muito grandes, com 50%, em torno de 50% do risco de embolização. Provavelmente pelas vegetações tão grandes. Ele tinha um eco de entrada, um eco transtorácico, que não mostrava vegetação nenhuma, né? Essa vegetação ela é muito grande, a princípio ela teria sido vista no transtorácico, mas assim, lembrar, e assim, só frisar que os pacientes, o que acontece? O Streptococcus agalacti, ele é um germe do trato gastrointestinal e vaginal. Então, que a gente, o mais comum que a gente tinha antigamente era a sepse neonatal, né? E no puerpério. Então, toda mulher grávida no pré-natal, ela faz um swab para pesquisa do Streptococcus agalacti, e se ela for positivo, você tem que fazer no parto ampicilina, exatamente porque eram os principais pacientes acometidos. Cada vez mais a gente vê agora o idoso, o diabético, a insuficiência renal. Esses pacientes a gente vem aumentando o número de casos com Streptococcus agalacti. O principal é bacteremia, infecções cutâneas, infecções de partes moles. Em torno de 2 a 10% dos casos vão evoluir, que tem bacteremia, vão evoluir com endocardite. Então, vale a pena sempre, nesses doentes, às vezes você faz o eco transtorácico, repetir exatamente com uma semana, se o doente não tiver condições de um transesofágico, porque a vegetação pode, aquele período de 7 a 10 dias que a vegetação pode aparecer, e aí ter a vegetação. Mas é uma endocardite extremamente agressiva, né, e com um prognóstico bem ruim. Esse eco transesofágico ele foi programado dentro do contexto de ter o germe isolado, o germe coberto e ainda assim o paciente manter uma resposta inflamatória muito significativa. Foi quando nós fizemos a tomografia e o transesofágico. E aí nós vimos essa coleção no tórax e no transesofágico a endocardite. E isso ainda teve um outro desdobramento. Chegou a mudar o esquema antibiótico e colher novas culturas devido à gravidade do paciente. Então a gente chama, do pé diabético, a gente tinha uma série de outros problemas agora. A gente tinha pé diabético, tinha um abscesso no mediastino, osteomielite de clavícula, de primeiro arco costal e externo, endocardite de válvula tricúspide, num doente renal crônico, em hemodiálise. O medo de todos era o nosso medo também. A gente coletou novas culturas, ampliou o esquema antibiótico para meropenem, daptomicina e anidrofungina, uma avaliação da cirurgia torácica e da cardíaca. O Gilberto, da equipe do Alexandre, passou lá e olhou e concordou com o tratamento clínico da endocardite. E no dia 3, ele foi submetido à drenagem da coleção mediastinal. Ele tinha 2 lojas de abscesso, ele tinha evidência de acometimento da clavícula direita e da primeira costela, colocou um dreno de Penrose ali, colheu todo aquele material e mandou para a cultura.
Isso era a lesão que foi encontrada no dia da drenagem do mediastino. Todo esse material foi tudo enviado para a cultura. A tomografia de controle já com o dreninho posicionado, um abscesso ali ainda grande, mas evolutivamente menor. E novamente, assim, tirando as hemoculturas iniciais que a gente evidenciou Streptococcus agalacti, todas as culturas que foram uma série de culturas, a gente nunca isolou mais germe em nenhuma outra. No dia 10 ele estava assim, mantendo os marcadores inflamatórios ainda em platô, estava estável, as glicemias estavam controladas, o dreno de Penrose ali saindo uma secreção purulenta, e a gente, numa tomografia de controle, evidencia sinais de embolização para o pulmão esquerdo. Disseminação hematogênica. E repetimos um eco. Aquela vegetação que aparecia no plano tricuspídeo não tinha mais. A válvula foi resolvida. Em geral, esse doente, ele é porque era um doente muito grave, sem condições cirúrgicas. Mas, em geral, o tratamento de eleição é cirurgia mais antibiótico terapia, porque ele não tinha condições. Isso aumenta, quando o doente não vai para a cirurgia precoce, aumenta em muito a mortalidade dele. A brincadeira da cirurgia é que a indicação era óbvia, mas não tinha a menor condição de levá-lo para a cirurgia. E com abscesso mediastino? Não, ia ser uma catástrofe. Ia ser uma catástrofe. Então a opção foi de antibiótico terapia, dar o suporte. Em nenhum momento esse rapaz foi entubado. Nenhum momento. Ele sempre, no máximo, suplementação de oxigênio. E isso foi um grande diferencial para ele. Porque se... Então, eu diria que também. Não chegou a ganhar droga vasoativa, né? Sempre hipertenso, né? Ganhando vasodilatador. Hipertenso, exatamente. Enfim, nova tomografia, assim, céfalo-caudal com contraste, sem nenhum outro foco de embolização no ser pro pulmão. E a gente tinha completado 14 dias de esquema antimicrobiano amplo, com meropenem, DAPT e anidrolafungina. E aí a gente sentou para conversar novamente. Foi um dia que eu sentei até com o Felipe, falei, cara, assim, conversamos com a Juliane, assim, a gente já tinha 14 dias desse novo esquema antimicrobiano, a gente não tinha isolado germe nenhum, o doente estava estável, e nossa opção foi retroceder o esquema para tratamento do Streptococcus agalacti, com uma cobertura melhor também para pulmão. A gente voltou um esquema com ceftriaxone e associou ampicilina. E programamos 8 semanas de esquema antimicrobiano aí. A tomografia dele de controle, a gente fez algumas tomografias de forma evolutiva. A coleção mediastinal foi regredindo. Aquele dreno, aos poucos, foi sendo puxado. E aqui chama a atenção como a melhora dele foi lenta. Assim, essa é a curva de PCRT desde o início. Ele mantinha desde o início uma PCRT na casa dos 30, alguns momentos de variação. Mas à medida que a gente foi resolvendo cada insulto infeccioso dele, o biomarcador vinha caindo. E outro grande marcador que foi a resistência insulínica dele. Eu estava até conversando com a Denise, assim, no início da infecção, quando ele chegou com pé diabético, endocardite, assim, era insulina venosa, dose alta de insulina Lantus, hiperglicêmico. E à medida que as infecções vão sendo resolvidas, está aqui embaixo em laranja, a dose de insulina Lantus dele vai regredindo, vai diminuindo, e a glicemia vai ficando controlada. Ele inicialmente tinha 50 unidades de insulina Lantus e drip de insulina, e hoje em dia ele está com uma glicemia controlada com 26 unidades de Lantus e 5 mg de Traianta. Atualmente o paciente está lúcido, ele está em hemodiálise intermitente, não tem febre, a dor está completamente controlada, com duloxetina, gabapentina e pregabalina. O dreno de Penrose saiu na 4ª passada. A ferida dele está sem secreção. E voltamos à velha e boa penicilina. E ontem eu conversei com o Cláudio, lá que a gente estava numa discussão do que fazer agora no segmento do tratamento.
Ontem eu conversei com o Cláudio Tinoco e uma sugestão dele foi fazer uma cintilografia óssea, porque a cintilografia óssea consegue avaliar a viabilidade do coto, da perna amputada, consegue identificar se tem alguma outra infecção óssea à distância que a gente não evidenciou e consegue avaliar a questão do mediastino. Uma dúvida é se valeria a pena ou não complementar com cintilografia com os leucócitos marcados, mas como ele está notadamente melhor em termos de tratamento e todo estável, a gente reservou isso se ele tiver uma nova piora. Em relação à medicina nuclear, o time da realização dela, quer dizer, sabendo que o doente está saindo de uma fase de uma injúria aguda, onde eventualmente a gente ainda tem algumas sequelas de fase aguda, o que a gente perde de acurácia diagnóstica do ponto de vista de medicina nuclear dentro desse contexto? Seja uma cintilografia óssea, seja com um leucócito marcado, ou havendo já uma melhora clínica do paciente em relação a isso. A segunda pergunta em comparando com a ressonância magnética, que é o exame que até então vem sendo feito como controle dos processos infecciosos, se a mudança da parametrização não pode ser um complicador mais do que um agregador de informação. A cintilografia, assim, era uma dúvida, a gente tinha também dúvida. A ponderação do Cláudio foi que a cintilografia óssea ela consegue ver focos de embolização à distância óssea que a gente, por vezes a gente não identificou, e tem o SPECT-CT que consegue comparar, que o método nosso de controle tem sido tomografia, não tem sido ressonância, então ele consegue tomografar com o SPECT-CT, ele consegue comparar a drenagem mediastinal com a fusão com a outra tomografia. E a ideia é que, em havendo alterações, ele foi submetido a um outro ciclo de tratamento, é isso? Estender o tempo de tratamento. Porque a gente programou de forma empírica, 8 semanas de antibiano. E a medicina nuclear seria um divisor de água para a extensão da estratégia, é isso? A ressonância foi só no início para ver se tinha osteomielite na perna. E agora a decisão é se a gente mantém ou não esse tratamento. Esse que é o ponto da história. Luiz Antônio. Mas eu não posso deixar de me manifestar frente a várias inquietudes que esse caso, para mim, inédito, e provavelmente talvez eu não veja algo semelhante na minha carreira médica, me trouxe em termos de inquietude. Um paciente renal crônico, um paciente diabético, que se propôs a se cuidar mal, esse é um paciente imunocomprometido. Faz essa sepse por esse modelo de streptococcus, que também não faz parte da nossa experiência, e que efetivamente cursa com necroses teciduais, incluindo osso, faz a fratura por osteomielite de tíbia, provavelmente fíbula também, necrose externo, gradil costal, invade o mediastino, e esse paciente, em momento algum, trigou disfunção orgânica múltipla, refratária, aquilo que levaria ao óbito um indivíduo comum, talvez nós próprios aqui, em princípio, gozando de boa saúde. Algo muito interessante, eu comecei a pensar sobre uma resposta do tipo anérgica, onde esse paciente não faz resposta inflamatória, ele faz sepse, mas ele não tem acidose metabólica, ele necrosa os tecidos por hipofluxo, não tem hiperlactatemia, um paciente que convive, digamos assim, com um estado infeccioso grave, sistêmico, de uma maneira absolutamente máxima, e que a antibiótico terapia, a drenagem dos sítios de infecção e a manutenção do suporte renal, até porque ele tem insuficiência renal crônica, provavelmente oligoanúrica, não só o manteve vivo, como ele está sobrevivendo e provavelmente continuará vivo. Algo que me gerou mais inquietude foi o comportamento, digamos assim, de resposta inflamatória desse paciente, a despeito de uma PCR-T elevada, que nós sabemos que tem um grande valor de sensibilidade, mas está longe de ser um marcador biológico de grande especificidade. Muito interessante, eu diria que o mais interessante disso tudo, a despeito de todo o tratamento de excelência
que o hospital, a terapia intensiva vascular, o núcleo da infectologia e da endocrinologia ofereceu ao paciente foi o seu comportamento biológico. Esse paciente se comporta biologicamente. Isso que talvez tenha sido o dado que mais me gerou, como o Baruzzi muito bem diz, perplexidade, mais do que o fato de ele se tratar mal. O interessante disso, Luiz, que ele inflama. Ele não é enérgico. Se ele fosse, ele teria morrido. Ele tem uma IgM de 149 mg/cento. Isso é muito alto. Isso tem relação prognóstica. O grande ponto da história é provavelmente carga genética. A resposta está ali. Nós não temos essa resposta hoje. Mas seguramente a maior parte dos pacientes não se comportaria como ele. Mas ele tem alguma reserva que o mantém assim. A imunossupressão dele seguramente existe dentro do contexto citológico, celular, mas não necessariamente moral. Com uma IgM de 149 você não tem isso. Uma coisa que a gente poderia ter dosado e a gente não fez, e seria uma curva mais interessante, que não necessariamente bate com a PCR, é de interleucina 6. E aí a gente entender melhor interleucina 6, TNF, interleucina 10, etc. Aí a gente entenderia melhor. Mas isso na prática clínica é um pouco mais complexo. Então, a grande discussão desse caso, e eu participei de forma muito incisiva em alguns momentos, era o seguinte: esse paciente não está resolvido. E para os mais novos, esse é o grande ponto. A partir do momento que você vê um pé diabético, que você isola rapidamente uma bactéria no sangue, a bactéria está coberta, chegamos a amputar esse pé, está tudo resolvido? Em tese deveria estar, mas você não pode abaixar a guarda até você efetivamente resolver o paciente, seja lá do que for, seja por uma doença cardiológica, seja por uma doença pulmonar, seja por uma doença multissistêmica como essa. E nós tínhamos sinais laboratoriais e clínicos de que ele não estava resolvido. Mas ele já está apontado, mas a gente tem que procurar alguma coisa a mais. Onde é que está o foco da infecção, dessa inflamação? E nesse sentido, a gente foi incansável até entender o que estava acontecendo. E por várias... Não, agora a gente resolveu. Não resolveu. Ainda tem alguma coisa para ser resolvida. E tem que perseguir a resolução. Porque não só o tratamento cirúrgico e o clínico, tá tudo bem, e o doente continua indo mal. Isso não basta. A gente, de novo, tem que resolver. Tratar sindromicamente no CTI é muito fácil. Coloca no respirador, dialisa, coloca a mina, tá tudo certo. Mas se você não resolver a doença que está gerando isso tudo, o doente não sai. Na verdade, ele já poderia ter saído do CTI. Ele só não saiu ainda porque não tem acompanhante para ficar na semi-intensiva. Só por isso. E por uma regra nossa, ele continua, regra institucional, ele continua lá no CTI, na UTI-C atualmente, em reabilitação e seguindo o tratamento. Ainda tem algumas definições aí para serem tomadas para seguir em frente. Diga, Alfredo. Felipe, alguns meses atrás vocês apresentaram um caso de um grande obeso com síndrome infecciosa e o final do comentário é que eu entendi que os obesos têm uma certa resistência a essas coisas. Você acredita que a obesidade desse paciente possa estar influindo positivamente nessas perplexidades que o Luiz Antônio tem elencado? Sinceramente, eu não vejo a obesidade, mas com alguma carga genética. Por que eu te digo isso? Porque a resposta hoje da sepse, a gente já sabe muito bem. Tem vários estudos já publicados, especialmente pelo grupo de Toronto, em sepse e SARA, que a carga genética faz muita diferença, especialmente na reabilitação desses pacientes. A gente sabe hoje que não basta, por exemplo, só fisioterapia, nutrição e tratar a infecção. Tem pacientes que não vão recuperar da terapia intensiva. E a resposta disso está na carga genética. A obesidade é um marcador metabólico. Tem alguma coisa por trás. A gente sabe que eles se comportam do ponto de vista inflamatório diferente.
Mas eu não sei te afirmar, e eu não vejo na literatura até hoje, tudo que eu li, alguma justificativa na obesidade para atenuação apenas. O que a gente vê, sim, são dados epidemiológicos falando, olha, os obesos morrem menos na terapia intensiva. De fato, morrem. Mas se há uma carga genética, se tem alguma questão metabólica por trás disso, a gente ainda não sabe. Felipe, posso fazer um comentário? Claro. Até em paralelo com o que você estava comentando, da relação do controle da glicemia com o quadro clínico. É para a gente ter muito em mente que a glicemia tem que ser um sinal vital. Porque ao longo de todo esse acompanhamento dele, enquanto ele estava com um processo inflamatório e estava se buscando a causa daquilo, as glicemias estavam de difícil controle, a gente estava com uma necessidade de doses altas de insulina. E só quando se foi, de fato, resolvido, digamos assim, que as glicemias começaram a descer e agora a gente está tendo que diariamente ter que reduzir a insulina. Então é importante isso, que a gente tenha a glicemia como sinal vital no paciente com diabetes. E até um paralelo da fase pré-hospitalar, né? Como ele já era cronicamente descompensado, a gente faz também, fazendo uma meia-culpa com relação a... Ele não era um paciente nosso, mas assim, com relação aos profissionais de saúde, a gente acaba negligenciando um pouco também a relação da glicemia, dizendo que é tudo por conta do mau controle do paciente. Mas esse já estava há 4 anos com uma lesão em membro inferior, e que já vinha cronicamente infectando, e isso já estava se espalhando cronicamente, e provavelmente a glicemia era de difícil controle também por conta do processo infeccioso inflamatório. Então, para a gente ter isso em mente, que quando a glicemia, ambulatorialmente, né, na fase pré-hospitalar, quando a glicemia fica de difícil controle, a gente tem que buscar foco infeccioso de descompensação, e não só pensar que é o paciente que não está mais aderente à dieta e aumentar a insulina, aumentar antidiabéticos. Se a gente aumentar a insulina, a gente até consegue ir diminuindo, mas isso é importante a gente ter essa visão da glicemia como sinal vital realmente em quem tem diabetes, né? Sempre valorizar uma hemocultura com Streptococcus agalacti. Tem vários estudos, inclusive, que indicam terapia venosa. Você internar o doente, iniciar a terapia venosa por no mínimo 72, 96 horas e avaliar se ele vai de alta ou não. Porque dependendo do paciente, ele indica tratamento intravenoso por 10 a 14 dias. Felipe, é o seguinte, você vê que o Carlos apresentou a experiência dele dizendo que esse paciente, na internação, era um paciente típico da rede pública de saúde, não é? Correto? E eu acho que é mesmo. Eu tenho 52 anos de medicina e só vi pé diabético no Hospital do Andaraí, em outro lugar. Agora, você vê bem, ele foi internado aqui morto, como eu disse na apresentação, e saiu vivo. À custa de quê? À custa da assistência de terapia intensiva e multidisciplinar irrepreensível que ele teve aqui, contando com intensivista, cirurgião vascular, endocrinologista diabetóloga de primeira, que eu conheço, não é? Infectologista de primeiríssima também. Então, ele entrou morto e saiu vivo. E o que eu queria comentar, tem aqui muito residente, é o seguinte, é lamentar mais uma vez o imenso abismo nessa nação entre a elite que se submete a tratamento médico na rede particular e a plebe ignária que fica jogada lá no hospital público sem recurso. Isso é de chorar. Eu que trabalhei em hospital público com condições de excelência, a maior parte da minha vida, que foi no Centro de Tratamento Intensivo do Andaraí, que era exemplar quando não existia terapia intensiva privada no Brasil, foi o segundo centro da América Latina e foi tão excepcional. Aí eu tenho que parar só para referir o seguinte, o Dr. Weil, quando esteve aqui há muitos anos, e o Pontopaiden, que foi o cara que primeiro descreveu o pulmão pesado, eles disseram que lá nos Estados Unidos eles não faziam nada de diferente do que a gente fazia no nosso CTI de um hospital público. Entendeu? Aí ele parou, parou e disse, não, e vocês aqui fazem duas coisas diferentes que a gente não faz lá. Um é determinação da volemia
por albumina marcada com carbono 14, que nós chegamos a fazer lá e depois foi abandonado pelo custo e pelos equipamentos que fazem isso minimamente invasivo hoje em dia, e a determinação do pH celular por obtenção de material que também foi abandonado por futilidade, né? Tá bom? Obrigado. Obrigado, César. Bem, primeiro, eu queria parabenizar Saulo pela apresentação e na realidade eu gostaria de ir de trás para frente. Quer dizer, eu acho que o sucesso desse caso é justamente um sucesso da alta complexidade, né? E com certeza esse hospital ele tem uma coisa muito especial, que é uma estrutura de terapia intensiva, imagem, especialistas em tecnologia e uma microbiologia de ponta, que é aquilo que é uma recomendação hoje 2A das grandes sociedades de cardiologia para a criação de times de endocardite, não é? E o Pedro Barros, em São Paulo, começou há um mês atrás, não só a catalogar isso, não é? Porque se você for a qualquer hospital geral hoje no Rio de Janeiro, com mais de 200 leitos, vai ter pelo menos 4 doentes internados com endocardite. Essa epidemia chegou no hospital público. Então, se você olhar a UF, a UFRJ, a Unirio, vai encontrar 4, 5, 10 casos por ano de endocardite em paciente diabético, renal crônico, fazendo diálise. E isso é uma tragédia. É uma tragédia porque essa é uma doença maligna, que quase 50% dos casos precisa do cirurgião cardíaco para operar as válvulas do paciente. Então, o lugar desses pacientes é serem encaminhados para os centros de alta complexidade. E, por último, é a falha do modelo, né? Então, esse paciente é um fim de linha, né, de um doente cardiometabólico. O modelo está errado, né? Ou seja, o modelo fragmentado que a gente criou na medicina para o paciente cardiometabólico, ele tem que ser repensado. Então, o American College, essa semana, ele publica que os novos cardiologistas clínicos terão que aprender diabetes, aprender doença renal crônica, apneia do sono, mas não para passar um remédio, mas para cuidar do paciente. Porque os encontros de churrascaria, vendendo remédio e tentando transformar cardiologistas em diabetólogos, isso é uma invenção. Isso é um treinamento de mais 2 a 3 anos, que a Sociedade de Cardiologia americana, que a Sociedade de Endocrinologia e a Sociedade de Medicina Interna estão fazendo para transformar esses profissionais em médicos que cuidam do paciente e não segmentem o cuidado. E, por último, o que é importante nisso? É justamente o primary care, o cuidado da atenção primária, que deve cuidar desses pacientes e cogerenciando com o cardiologista, com o endocrinologista. Então, esse doente, talvez em outros lugares, a história do paciente poderia ser discutido se a gente ia investir alguma coisa nesse paciente, mesmo ele sendo jovem. Por quê? Porque ele está numa final de linha de doença vascular e metabólica. A gente vai salvar esse paciente e a chance de reinternações e uma qualidade de vida muito debilitada, porque observa que ele tem insuficiência familiar. Ele, obviamente, por algumas decisões na vida, ele não se cuidou. Então, isso é um aspecto importante hoje, dentro de uma visão de um olhar mais amplo, porque a gente vinha como herói solitário, salvava o paciente, um mês depois ele estava com sepsis recorrente, chegando ao hospital com a fístula infectada. Então, são reflexões duras que o nosso modelo de cuidado, os determinantes sociais de doença e psicoemocionais, eles precisam ser olhados, porque o indivíduo chega a essa fase final de netrofopatia, de cardiopatia e, obviamente, de condição cardiometabólica, fruto de algumas escolhas, não é? E, obviamente, essas escolhas vão impactar os próximos anos ou os próximos meses desse paciente quando tiver alta daqui. É só para reflexão. Baruzzi. Sim, considerações excepcionais dos colegas, Evandro.
realmente, nós estamos aqui fazendo justamente esse comentário. Esse paciente deve ter gasto talvez aí R$500 mil nessa internação ou mais, mas nós não gastamos R$500 mil na prevenção com esse mesmo paciente. Então, ele é a ponta do iceberg mostrando que o nosso sistema de saúde realmente tem falhas importantes, especialmente em pacientes assim, diabéticos e que acabam não tendo oportunidade no tratamento de uma assistência logo inicial, preventiva. É um paciente que chega agora numa situação absolutamente quase que inviável, graças a Deus, frente ao hospital ou procardíaco, ele teve um desfecho feliz e não deveria ser diferente com a qualidade do hospital, mas chama a atenção como que um doente ficou largado tanto tempo. Claro, o também é do paciente, talvez não procurou o serviço adequado, mas por que isso tudo aconteceu, né? Eu queria fazer uma pergunta, se for possível, aos colegas da infectologia, se a câmara hiperbárica nesse paciente teria algum espaço, levando em consideração que isso fosse factível, nós tivéssemos facilidade de uma câmara hiperbárica, ele seria um candidato a esse tratamento adjuvante ou não? Então, isso até foi questionado pelo cirurgião torácico, mas era um doente muito grave. A câmara hiperbárica, ela é válida, a gente vê uma boa resposta, mas naquele paciente ambulatorial, né, do pé diabético, porque ele teria, é um procedimento que tem que ser feito diariamente, são horas. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem 1 ou 2 hospitais, né, assim, nem sei dizer, são 2 de localização difícil, então assim, ele não tinha nenhuma condição clínica de fazer. O que a gente vê com boa resposta, principalmente nos doentes ambulatoriais, mas também por uma questão de logística, exatamente. Eu sou fã da hiperbárica, mas infelizmente essa estrutura aqui não permite, né? Eu acho que é um exagero de indicação de câmara hiperbárica nos pacientes com lesões ou úlceras em membros inferiores ou em extremidades, né? Na verdade, a câmara hiperbárica ela é bem recomendada nos pacientes que você desbridou a lesão, em que ele vai ajudar na cicatrização. E preferencialmente nos pacientes em que a circulação periférica ela é preservada. O que eu vejo é o paciente que passou por 30 sessões de terapia e vem a nós, porém, ele tem isquemia de perna, ele tem uma lesão a ser desbridado, a ser drenado. Então, esse paciente efetivamente não vai funcionar. A proposta é que você, uma equipe multidisciplinar, oriente e recomende. Infelizmente, na nossa visão, há um exagero de indicação e muitas vezes o fato de ter uma lesão infectada acaba num ambiente coletivo infectando outros pacientes. Eu suspeito que ele era um deprimido crônico também. Por que isso? Isso daí muita gente esquece, mas é frequente no diabético insulino dependente. Eu sou um deles, mas não sou deprimido crônico. E outra coisa, ele não tinha assistência familiar. Então, a primeira coisa que ele perdeu foi o amor próprio em relação a si próprio, por falta de um objetivo humano de quem amasse. Uma mulher, um pai, uma mãe, ele estava mais ou menos segregado da família. Então, aí a tendência das pessoas é diversa. Uns acabam como morador de rua e outros acabam negligenciando a própria saúde por declínio do amor próprio. Quando você evidencia uma IgM abaixo, menor ou igual a 40 mg/cento, especialmente infecções cutâneas, infecções por gram-positivos, você pode ter uma interferência no prognóstico desses pacientes. São poucos trabalhos ainda, com um N relativamente pequeno, mas começa a bater na nossa porta essa questão de uma eventual reposição de IgM quando estiver baixa. Esse é o ponto. Não é fazer IgM para todo mundo. Obrigado, André. Obrigado a todos. Boa tarde.